Se junta a nós neste momento é ele, o nosso colunista de quarta-feira, sempre conosco aqui, Ronilson Pacheco, que inclusive já morou nos Estados Unidos, conhece muito bem Donald Trump e sua turma, porque ele viveu lá nesse período do primeiro governo Trump. Olá, Rony, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Josias, boa tarde, Jamil. Vocês me ouvem bem, né? Estamos te ouvindo Sim. bem. Aliás, eu queria legal. até abrir aqui o post do Eduardo Bolsonaro para jogar até para o Ronilson já comentar conosco, que é ele comemorando, porque como o próprio Jamil tem trazido inúmeras reportagens da articulação de Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado lá nos Estados Unidos, para que essa sanção aconteça, né? Ele tem atuado para isso, se licenciou para fazer isso lá nos Estados Unidos, ele foi para as redes sociais celebrar e ele diz parabéns. Ele responde aqui ao post do Marco Rubio, né, que falou, por muito tempo americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncio uma nova política de restrição de vídeos que vai se aplicar a autoridades estrangeiras e pessoas que sejam cúmplices na censura de americanos. E aí o Eduardo Bolsonaro responde, parabéns, no Brasil estamos cheios disso. A América está trazendo esperança para todos os lutadores de liberdade ou pela liberdade. A América está trazendo esperança para todos os lutadores pela liberdade. É isso que significa esse anúncio do governo de Donald Trump, Ronilson? É a liberdade? É esperança para quem defende a liberdade? Só antes, o Jamil tinha levantado o dedo, não sei se ele ia complementar a notícia ou não. Não. Não, eu acho que são dois movimentos diferentes. Eu acho que que eu interpreto como o desespero de Eduardo Bolsonaro de que alguma coisa aconteça, alguma coisa séria aconteça. Porque, muito honestamente, a distância entre o que o Eduardo Bolsonaro cacareja em termos de influência, de incidência nos Estados Unidos, vamos levar em consideração que ele está lá só para isso. Ele abandonou o trabalho dele aqui, ele está exclusivamente nos Estados Unidos só para isso. Ele faz isso dia e noite, ele não tem outra função, ele não tem função parlamentar, ele já era improdutivo quando estava aqui. Lá acabou, ele renunciou ao mandato dele praticamente, ele não faz mais nada a não ser isso. Tudo em torno dessa incidência. E nenhuma dessas incidências nós podemos conectar diretamente à influência de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tem efetivamente pego rebarbas de decisões que Donald Trump tem tomado, olhando para um espectro, para um landscape, para um panorama muito amplo, com diversos adversários, com diversos países para onde ele está olhando que ele quer incidir, retaliar, diversos governos e posições contrárias que ele quer intimidar de alguma forma. O ministro Alexandre de Moraes, obviamente ele está nessa lista, mas nada indica que ele é a pessoa principal, que ele é o exclusivo, até porque se fosse, ele realmente teria recebido uma sanção direta, imediata, uma fala direta e específica. Então, tem uma distância entre o Eduardo Bolsonaro fica meio que catando migalhas de algo que é decidido para dar algum sentido para a sua incidência. E a outra é o movimento de Donald Trump, repito, é um modus operandi de Donald Trump, não é diferente do que ele fez no primeiro mandato também, quer dizer, muito mais olhando para adversários externos e mais para os internos, ele agiu assim diversas vezes no seu primeiro mandato. Por exemplo, quando o The New York Times lançou o projeto 1619, né, que estava muito restrito ali na discussão da questão racial e repensar a sociedade americana, etc., ele emite um decreto muito semelhante para poder perseguir e restringir professores que trouxesse uma outra perspectiva ou a influência da escravidão no que é a sociedade americana hoje, nas desigualdades e injustiças da sociedade americana hoje. Então, ele atira para todos os lados, ele joga os seus adversários ou aqueles que ele quer intimidar de alguma forma dentro do mesmo saco, faz uma decisão que é muito generalizada. Acho que o governo brasileiro age certo em não se precipitar em dar respostas e exigir
e exigir uma posição até que ela seja feita diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. E termino com o que o, o Jamil falou. O Alexandre de Moraes tem 190 países, gente, para visitar. Uma retaliação que diz respeito a confisco do seu passaporte, de não entrar nos Estados Unidos. O Gabeira ficou alijado dos Estados Unidos até hoje, né, por causa do seu envolvimento com o sequestro do embaixador americano durante a ditadura militar. Então, está vivo aí, está vivo, está bem, saudável, trabalhando, jornalista reconhecido. Esse tipo de impacto, ele efetivamente ainda não veio. O que nós estamos vendo é um modus operandi de Donald Trump com relação ao ser o que ele considera que são os seus adversários, com um diferencial, que é a sua base de apoio dos bilionários da Big Tech, que é quem realmente quer e lucra com esse combate dos Estados Unidos com relação à perseguição à liberdade de expressão.